Olá, tudo bem? Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja e permaneça com todos, hoje, agora e para todos sempre. Meu nome é Osnir Viana, sou trabalhador do Núcleo Espírita Alta de Souza e vou aqui trazer hoje mais algumas reflexões acerca da doutrina espírita. E o tema de hoje é uma pergunta: eu sou um homem de bem? Então vamos refletir sobre essa pergunta, sobre quais as características de um homem de bem. E será que não fazer o mal basta para me tornar um homem de bem? E no mundo de hoje, onde o mal predomina, será que vale a pena ser bom? Vale a pena fazer o bem? Vale a pena buscar ser um homem de bem? Então vamos refletir sobre esta e outras perguntas aqui hoje. Mas antes vamos parar um pouquinho o que estejamos fazendo e vamos orar. Vamos nos conectar a Deus, ao nosso Criador, à espiritualidade amiga, para buscar nos harmonizar interiormente. Então vamos fechar os olhos e nesse momento mentalizar o mais alto, a espiritualidade amiga, o mestre amigo Jesus. Divino amigo, mestre amigo Jesus, aqui estamos nós, unidos mais uma vez, conectados pelo amor que nos une, buscando o aprendizado, fortalece a nossa fé, ilumina nossos corações, Mestre amigo Jesus, e que possamos abrir a porta dos nossos corações, das nossas mentes, para que Tu possa permanecer e que possamos estarmos aqui atentos às mensagens que serão trazidas, para que possamos compreendê-las e colocá-las em prática através do Teu Evangelho de amor e de vida. Ilumina cada um de nós, abençoa os nossos lares, os nossos familiares. Ilumina, Senhor, cada um de nós nas nossas dificuldades, nas nossas dores. Que possamos sempre, Senhor, Te buscar, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, então vamos iniciar as reflexões de hoje sobre o homem de bem. E como ser um homem de bem? Antes de iniciar as reflexões, vou aqui fazer um conto, que não é baseado em uma história real, mas vale para que possamos ilustrar o tema de hoje. Existia um homem chamado José, que ele era muito trabalhador. Ele vivia em uma região rural e ele era conhecido na sua região pela bondade, pelo bem que ele praticava e por ser uma pessoa muito trabalhadora. Então ele trabalhava lá no cultivo da sua roça, cultivando os alimentos que ele mesmo plantava e colhia, mas ele também era muito conhecido não só pelo trabalho, por ser uma pessoa muito trabalhadora, mas também pelo bem que ele fazia. Ele ajudava as pessoas na região, ele sabia repartir tudo que ele tinha. Ele sempre buscava auxiliar dentro das suas possibilidades e nunca deixava de praticar o bem, independente de quem fosse, inclusive aquelas pessoas que, de uma certa forma, não gostavam tanto dele. Mas era difícil não gostar do seu José, porque ele realmente fazia por onde ser uma pessoa humana, uma pessoa caridosa, uma pessoa que servia a todos. Mas aí chegou um dia em que seu José, ele desencarnou. E aí, quando ele despertou no plano espiritual, ele estava numa região
que era chamada de inferno. Ele estava mergulhado em lava quente até o pescoço, em uma região de cavernas. E seu José ficou lá durante horas, dias, semanas, até que ele olhou para um lado, olhou para o outro, não aguentou mais ficar ali naquela situação e foi caminhando até a borda da caverna. Foi nadando até a borda, saiu, se levantou, tirou a larva quente do seu corpo e foi caminhar pela caverna, a imensa região de cavernas, e foi buscar alguma coisa para fazer, porque ele não aguentava mais ficar naquela monotonia, parado. E foi caminhando. Caminhando, caminhando pela caverna, quando de repente ele encontrou 2 diabinhos. Era uma região infernal, e aí estava ali 2 diabinhos brigando, um batendo no outro. E um mais forte bateu naquele que era mais franzino, e aquele caiu, todo machucado. E o diabinho mais forte foi embora e o deixou lá caído, cheio de ferimentos e todo machucado. E isso o seu José se aproximou dele e começou a ajudá-lo a levantar. Limpou os ferimentos dele, cuidou daquele diabinho e disse: não fique triste. Da próxima vez você consegue vencê-lo. É só treinar. Você também é forte. E você, na próxima vez, vai conseguir vencer esta batalha. O diabinho ficou olhando assim, todo constrangido e todo desconfiado, porque ele não sabia quem era aquele novato naquela região infernal, e foi embora satisfeito. E seu José continuou a caminhar por aquela região infernal. E de repente, ao longe, ele viu uma diabinha chorando. E aí ele se aproximou e viu que ela estava olhando para um espelho. E estava chorando, e soluçava. E aí seu José se aproximou e perguntou: mas o que está acontecendo? Por que você está chorando? E a diabinha, também desconfiada, porque não conhecia aquele ser novato ali, disse: porque eu sou muito feia. Eu sou horrível. E seu José: não, de forma alguma. Eu não acho você feia. Muito menos horrível. Você tem suas belezas. E eu vejo isso. E ela é verdade? Mas me acho horrível? Não, de forma alguma. Você é bonita. Venha cá. E seu José chamou ela, pegou um pedaço de fita que estava ao chão, de um cipó, fez um laço, colocou na cabeça da diabinha, pegou uns pós que estavam nas pedras, uns pós de resíduos coloridos, fez como se fosse uma maquiagem e pediu para ela olhar novamente no espelho. E disse: olha como você é bela. Veja agora novamente como você ficou mais bonita ainda. E aí a diabinha olhou no espelho e até gostou do que viu. Deu um sorriso e toda desconfiada saiu, feliz. E aí seu José: bom, vou continuar. Por enquanto que ninguém me impede, vou continuar a caminhar para conseguir ver mais algumas coisas aqui para fazer. E aí seu José continuou caminhando, 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 até que encontrou um diabinho com um pé preso em uma armadilha e estava lá gemendo de dor. E aí seu José se aproximou e tentou abrir a armadilha, mas não conseguia, com dificuldade. E o diabinho também todo desconfiado, porque não conhecia aquele senhor novato naquela região infernal. E aí seu José encontrou um galho mais adiante, colocou o galho, forçou a armadilha e conseguiu abrir. E o diabinho, todo desconfiado, foi embora, mais aliviado da dor. E seu José continuou lá. E de repente a notícia se espalhou naquela região infernal. De repente, o diabinho chefe
da região soube do que estava acontecendo, soube das notícias que circulavam naquela região infernal. Ele disse: mas quem é esse seu José? Não é possível. Todo mundo aqui está começando a ficar feliz. O que está acontecendo? Quem é esse? Tragam até mim. E aí os diabinhos da segurança daquela região foram lá e trouxeram seu José para lá, para a frente do diabinho-chefe. E aí o diabinho-chefe colocou um enorme livro sobre sua mesa e começou a folhear. Como é seu nome completo? E seu José disse o nome completo. Ele foi folheando, e disse: sabia, você não é daqui. Foi um erro cometido. Você não é daqui, você é do céu. Porque não é possível. Todo mundo começou a ficar feliz aqui e você estava fazendo coisas boas para todos. Não é possível. Então você não é daqui. Levem-o para o céu. E aí os seguranças daquela região infernal pegaram seu José e o levaram e o jogaram na porta do céu, dos portões do céu. E aí um anjo celestial abriu os portões do céu e disse: me perdoe, seu José, cometemos um equívoco, seja bem-vindo ao céu. E aí seu José foi logo perguntando: bom, o que tem para eu fazer? Tem trabalho aqui para eu fazer? Tem coisas boas para fazer? E aí, meus irmãos, a gente pode, nesse pequeno conto, ver algumas características de bondade que é interior a cada ser da criação. Cada um de nós tem um pouco de bondade, tem virtudes, tem características boas. E isso nós levamos, são os nossos tesouros que nós levamos para o plano espiritual, que é nossas virtudes, nossas qualidades, que seguem na nossa trajetória espiritual. E aí, vendo esse conto, essa historinha de seu José, do bem que ele fazia, da bondade que ele tinha dentro dele, que era uma coisa intrínseca a ele, que ele construiu dentro de sua alma. E aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 918, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Ou seja, por que sinais se pode reconhecer um homem de bem? E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Nossa! Então, o espírito prova a sua elevação, prova que é um homem de bem, quando todos os atos de sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus. Nossa, é forte isso, né? E quando ele compreende a sua vida espiritual. Nossa, então é necessário que todos os nossos atos se remetam à lei de Deus, sejam harmônicas às leis de Deus, que são as leis naturais, e ao mesmo tempo que nós possamos compreender e ter a certeza da nossa vida espiritual aqui na Terra. E Kardec continua no comentário dessa questão: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Nossa, então eu não sou um homem de bem. Eu não sou assim, pois eu não tenho pureza em todos os meus atos. E nem todos os meus atos constituem a prática da lei de Deus. Então, o que fazer para ser um homem de bem? Já que eu não me acho, não me sinto um homem de bem. Será que Kardec não trouxe mais algumas dicas não para a gente ser um homem de bem? Quais são as características do homem de bem?
E aí Kardec trouxe, sim, várias características. E os Espíritos também nos trazem as características de um homem de bem, as virtudes que nos levam a ser um homem de bem. Tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos trazem algumas características do homem de bem. E aí cada dia, se possível, cada dia de nossa existência, que possamos, todos os dias, talvez à noite antes de dormir, que possamos interrogar nossa própria consciência. Será que hoje nós fizemos todo o bem que nós poderíamos ter feito? Será que eu deixei em alguma ocasião, de fazer um bem? Será que eu deixei uma oportunidade de fazer o bem? Será que eu pratiquei algum mal ao meu próximo? Será que hoje alguém tem alguma queixa, teve alguma queixa contra mim? Será que eu fiz aos outros tudo o que eu gostaria que os outros me fizessem? Então, existem algumas dessas perguntas que nós podemos fazer diariamente nesse exercício de nos tornarmos um homem de bem. Mas aí, ele continua. O homem de bem deve fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em recompensa. Ou seja, fazer o bem sem esperar absolutamente nada em troca. Porque a caridade não foi, não é e nunca será uma moeda de troca. Devemos sim fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em recompensa, apenas pelo prazer de servir, de ver o sofrimento do nosso próximo aliviado, quem sabe uma alegria no semblante do nosso próximo, nos colocando sempre no lugar do outro, sempre, sem esperar nada em recompensa, nem sequer esperar um agradecimento, um sorriso. Ser bom, ser humano, ser benevolente para com todos, sem distinção, inclusive os nossos inimigos. Nossa! Lembremos inclusive de seu José, né, do conto, em que ele fazia o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. E nem sequer reclamou quando ele foi para aquela situação difícil, naquela região infernal, mesmo teoricamente sem merecer. Mas Kardec continua. Não é só essas as virtudes do homem de bem. Existem outras. Saber utilizar da nossa riqueza. Saber utilizar bem das riquezas que nós temos, que nós conquistamos. As riquezas materiais, os nossos bens materiais, porque o verdadeiro homem de bem, ele tem consciência que tudo que nós temos de riqueza aqui é apenas nos dada como um empréstimo e que no futuro teremos que prestar conta. Então, que possamos saber utilizar bem as nossas riquezas, saber repartir, saber compartilhar o que temos. Mas não é só as riquezas materiais que nós podemos repartir, que nós podemos compartilhar. Nós podemos também compartilhar das nossas riquezas espirituais. E quais são essas? São os nossos talentos, os talentos que Deus coloca em nossas mãos. É uma capacidade que nós temos para a arte, por exemplo. Nós podemos ensinar, nós podemos compartilhar desse conhecimento para com outros. Nós podemos educar, nós podemos evangelizar, nós podemos ensinar. Um pouquinho que nós temos, seja na culinária, seja na arte, seja na nossa atividade profissional, nós podemos sim compartilhar de nossos talentos. Isso também é ser um homem de bem. Também faz parte das virtudes. Ele diz mais: um homem de bem é indulgente para com as fraquezas dos outros.
porque nós também temos as nossas fraquezas. Então devemos ser indulgentes para com as falhas dos outros, sem condenar a quem quer que seja. Lembremos de Jesus, que disse: aquele que tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E todos nós, meus irmãos, temos os nossos defeitos, os nossos erros. E devemos então ser indulgentes para com as faltas alheias. E Kardec continua. E os espíritos reforçam. O verdadeiro homem de bem, ele não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas. Ele perdoa, não usa de violência, não humilha, levanta, ergue, incentiva. Perdoa as ofensas que nos são feitas. E, se possível, faz o bem àqueles que nos ofendem. Olha só. Respeita, enfim, todos os semelhantes e considera iguais todos os seus irmãos. Respeita a todos como gostaria de ser respeitado. Essas são algumas das características do homem de bem. E aí no livro 642, no livro dos Espíritos, na pergunta 642, Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Ou seja, será suficiente não fazer o mal para ser um homem de bem? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Nossa. Então não basta apenas não fazer o mal para ser bom e para ser um homem de bem. É necessário fazer o bem no limite de nossas forças, porque cada mal que ocorra devido à ausência do nosso bem será de nossa responsabilidade. Então, sim, é necessário fazer o bem e fazer o bem no limite de nossas forças, meus irmãos. Mas aí a gente vem no mundo de hoje, em que o mal parece predominar, em que fazer o bem parece ser uma exceção, onde as pessoas buscam ser muitas vezes mais egoístas, orgulhosas, vaidosas, querem esmagar o semelhante. Será que é válido fazer o bem? Será que é válido ser bom? E aí, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, ele diz o seguinte: a predominância dos instintos primitivos, caracterizada nestes dias atuais, ou seja, os dias atuais predominam os nossos instintos primitivos ainda, a busca pelo prazer, a agressividade. E ele nos diz: a predominância dos instintos primitivos, característica dos dias atuais, porém, se defronta com os sentimentos de beleza e de amor que estão florescendo. É certo, continua Manuel Flamengo de Miranda, é certo que marcharemos para a vitória da luz sobre a escuridão. Olha, nós estamos marchando para a vitória da luz sobre a escuridão. Sobre a vitória do equilíbrio sobre o destambelho das emoções. E a vida está sempre encarregada de perpetuar-se conforme o princípio insuperável de sua origem. Olha que bonito. Então caminhamos, meus irmãos, para a vitória do bem, para a vitória da luz sobre a escuridão, sobre as trevas, sobre a vitória do equilíbrio. Então, sim, meus irmãos, vale a pena ser bom, vale a pena fazer o bem,
não nos preocupemos se os outros não querem fazer o bem, mas que possamos ser a centelha divina no local que estejamos, no nosso trabalho, na nossa residência, no convívio com os demais. Que possamos ser esse exemplo, que possamos ser a semente do amor e do bem. Então vale sim a pena ser bom, vale a pena fazer o bem, vale a pena servir sempre. Que possamos levar essa alegria do bem para todos, fazendo a nossa parte através desse esforço incessante, degrau por degrau, buscando sempre fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em recompensa, absolutamente nada em troca. E aí, Chico Xavier é um dos maiores exemplos que temos mais próximos do homem de bem, do verdadeiro homem de bem. E certa feita, em uma noite, um homem observou que a casa de Chico estava com a porta aberta. Era noite e ele pulou o muro para saltar. Pulou o muro da casa, entrou na casa e começou a tirar as coisas de valor. Abriu a gaveta, encontrou o dinheiro do salário do Chico e foi juntando as peças de valor que tinha na casa de Chico, quando de repente Chico se levantou para ir ao banheiro e se deparou com o ladrão. E aí, de repente, o ladrão apontou a arma para Chico e disse: silêncio, não faça nada. E aí o ladrão deu as costas para ir embora. E aí Chico chamou: ei, um momento. E o ladrão: o que é? Tem mais dinheiro ali embaixo daquele jarro. Você não viu. E o ladrão se espantou com aquilo e disse: tem certeza disso? Sim. E o ladrão disse: cuidado. Espero que você não esteja querendo aprontar nada. Não, pode ir lá. Dê uma olhada que lá embaixo do jarro tem mais dinheiro. E aí o ladrão foi lá e viu que realmente tinha mais dinheiro. E colocou e guardou e já ia embora. E Chico: ei, ele: o que é? Eu estou com muitos alimentos aqui na minha cozinha e vão se estragar porque eu só. Eu vivo só. E aí são muitos alimentos. Se você quer levar alguma coisa para sua casa, o ladrão, todo desconfiado, disse: quero. E aí Chico foi lá: só um momentinho que eu vou pegar uma sacola. Venha comigo aqui na cozinha e vou juntar alguns alimentos para você. E o ladrão, todo desconfiado, Chico Xavier juntou alguns alimentos, deu uma sacola e deu para ele levar. E aí ele já ia embora quando novamente Chico chamou: só mais um momento. O ladrão: o que é dessa vez? Você tem filhos? Crianças? Tenho sim. Eu estou com várias roupas de crianças aqui. Você quer levar? O ladrão: quero. E aí Chico pegou as roupinhas de crianças, vários tamanhos, juntou também numa sacolinha e deu para o ladrão. E aí o ladrão, mais uma vez, ia embora. Quando Chico: só um momento. O que é? Calma, eu vou abrir o portão para você, para que as pessoas da rua não entendam mal. E aí Chico abriu o portão e o ladrão foi embora. Então, meus irmãos, vejam que exemplo maravilhoso de bondade, de ser um homem de bem. Só nesse episódio, ele contemplou quase todas as virtudes de um homem de bem. Ele foi bom, foi humano. Ele não usou de violência. Ele soube repartir, compartilhar o que ele tinha. Ele não humilhou o ladrão por estar naquela situação. Ele não o condenou, não o julgou. Ele o perdoou, porque ele estava tirando as coisas de Chico. Ele completou os requisitos do homem de bem. Mas aí a gente faz: nossa, nós estamos tão longe de ser um homem de bem, tão longe de ser um homem de bem. E aí vem, imaginemos que as nossas virtudes são pedrinhas, pedrinhas preciosas, e que ao longo da nossa vida, quando nós vamos
praticando o bem, fazendo o bem verdadeiramente, nós vamos adquirindo novas virtudes, nós vamos juntando essas pedrinhas. E aí tem uma charge, um quadrinho, onde dois amigos se encontram. Um tinha pouquinhas pedrinhas, poucas virtudes. E quando ele olha para o amigo e vê uma pilha de virtudes acumuladas próximo do amigo. E ele diz: nossa, quantas virtudes você tem, quanta bondade você tem, quantas virtudes você tem. E o amigo diz: que nada, tá vendo aquela montanha ali com pedras escuras e pedras grandes? Toda aquela montanha são meus erros. Então, meus irmãos, ser um homem de bem não significa não ter erros. Ser um homem de bem não significa não ter defeitos. E muito menos ser um homem de bem significa que sejamos perfeitos. Não, de forma alguma. Nós todos temos os nossos erros, os nossos defeitos. Mas que possamos compreender que esses erros, esses defeitos também fazem parte da nossa trajetória. E são essas pedrinhas que se somam no nosso aprendizado, no nosso amadurecimento espiritual. E é assim que possamos compreender e nos aceitar da forma que nós somos, com os nossos erros, com os nossos defeitos, mas que possamos não nos acomodar, que possamos buscar sempre sair da nossa zona de conforto, nos aceitando, mas buscando progredir, buscando evoluir, passo a passo, devagar e sempre. Lembrando sempre de Jesus, que diz: batei a porta e ela vai se abrir. Buscai e achareis. Então que possamos unir os nossos erros, os nossos defeitos, entender as dificuldades da vida que surgem como oportunidades de aprendizado e de crescimento. E que possamos, juntando as pedrinhas de nossa virtude, sempre tentando buscarmos hoje sermos melhor do que ontem e amanhã sermos melhor do que hoje. E assim, passo a passo, a gente vai evoluindo devagarzinho, juntando nossas pedrinhas de virtude na nossa trajetória evolutiva. E cada um traz na sua construção interior essas pedrinhas. E é assim que nós vamos amadurecendo, meus irmãos, espiritualmente. Então, que possamos não pensar que ser um homem de bem é ser um homem isento de defeitos, e muito menos sermos perfeitos. Não. Mas é buscar, nos esforçar por ser cada dia melhor. E aí, na mensagem do Evangelho sobre o homem de bem, ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Na sua maior pureza. Então parece ser tão difícil alcançar isso, mas no final dessa mesma mensagem, os Espíritos nos dão um alento. E eles dizem o seguinte: aquele que se esforce por possuir as qualidades e virtudes que foram mencionadas aqui nessa nossa reflexão, se acha no caminho para que todas as demais virtudes possam ser alcançadas. Ou seja, aqueles que se esforçam por possuir algumas das virtudes que nós refletimos aqui hoje, já estão no caminho que conduz às demais virtudes. E é assim, meus irmãos, que possamos buscar cada dia mais essas virtudes, plantando essas sementes no nosso coração, para que elas também floresçam, frutifiquem, para que possamos contagiar com esse amor, com o bem, mais pessoas, e assim tornarmos o nosso mundo, a nossa convivência, uma convivência mais pacífica,
mais harmoniosa com as leis de Deus e mais pacíficas, tornando então o mundo um lugar melhor para viver. Então que possamos nos esforçar para conseguir essas pedrinhas dia a dia, passo a passo, confiando sempre e servindo sempre ao Mestre Jesus. Então, vamos juntos agradecer a Deus por mais esse momento. E sim, vale a pena fazer o bem, vale a pena ser bom, sempre. Estamos juntos nessa jornada, cada um de nós, juntando os nossos erros, os nossos defeitos e as nossas virtudes. Então, que possamos agradecer a Deus cada passo que nós construímos na estrada da vida, para sermos um homem de bem. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos envolva e que possamos acreditar sempre sobre a vitória da luz, sobre a escuridão, sobre a vitória do bem, e que fazer o bem sempre valerá a pena, Senhor. Sempre. Sempre será útil buscarmos o bem. Sempre, Senhor, nos fortalecerá de servir e que possamos buscar o Teu Evangelho, seguir as Tuas pegadas, Senhor, praticar os Teus ensinamentos de amor e de vida, buscando cada um de nós, Senhor, o Teu reino dentro de nós. Abençoa e ilumina, Senhor, a todos. Abençoa e ilumina todo o nosso lar, os nossos familiares, a todos que Te buscam, Senhor, e aqueles que estão nas sombras da dor, da desilusão, do egoísmo, Senhor. Abençoa todos os nossos governantes de todas as nações, Senhor. Ilumina nosso planeta Terra nesse processo de transição. E obrigado por tudo, Senhor, por tudo que Tu coloca em nossas mãos, em nossos caminhos. Que a Tua paz e a Tua luz esteja e permaneça com todos, hoje, agora e para todo sempre, Senhor. Assim seja. Obrigado pela atenção de todos. Muita paz para todos e até a próxima oportunidade.